O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para os seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para encontrar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei aquilo que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saiu outra vez pelas 5 horas da tarde e encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. E o patrão lhes disse: Ide também vós para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes 1 diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram aqueles que tinham sido contratados às 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram aqueles que foram contratados por primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu igualas a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, não fui injusto contigo. Não combinei 1 moeda de prata? Toma o que é teu e vá para casa. Eu quero dar a este último, que foi contratado, o mesmo que dei a ti. Ou por acaso não tenho direito de fazer aquilo que quero com aquilo que me pertence? Ou você está com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois é, meus irmãos e irmãs, as leituras de hoje, nós precisamos ter uma chave de leitura para entender o Evangelho. E a chave de leitura, ela nos é dada na primeira leitura do profeta Isaías. Vocês viram o Evangelho, fala de um patrão que saiu para contratar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. De antemão nós já sabemos quem é o patrão, não é um mega operário, não é um grande empresário. Tem que ficar bem claro. Quem é o patrão da parábola? Diga ali. Bom, se vocês entenderam que é Deus, está ótimo. Ele é o patrão, não é nenhum bam. Ele é o patrão. Para compreender o Evangelho, a chave de leitura é a profeta Isaías, e diz assim: Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Estão meus caminhos tão acima dos vossos, e os meus pensamentos tão acima dos nossos pensamentos, como está a terra e o céu. Por que será que essa chave de leitura ela é interessante? Ela é interessante porque na parábola, e vocês vão entender, né? Se você chamasse alguém para trabalhar, carpir um lote, começar 7 horas da manhã até 5 horas da tarde, e chamasse outro para trabalhar das 5 às 6, você daria a mesma coisa para aquele que trabalhou das 7 da manhã
até às 5 da tarde pagaria o mesmo que aquele que trabalhou das 5 às 6? Um trabalhou 8, 9 horas por dia, o outro trabalhou 1 hora, o outro trabalhou 3 horas. A nossa lógica, a nossa maneira de ver, o nosso raciocínio. Por isso, meus pensamentos não são os vossos pensamentos. A minha maneira de ver, e Jesus aqui no Evangelho está mostrando, nós já vamos aprender o que Jesus quer dizer, por isso a chave de leitura deve ser a primeira leitura. A maneira de Deus ver, a maneira de Deus julgar as pessoas, difere completamente do nosso modo de ver e julgar e retribuir. Nós usamos critérios humanos, e o critério humano é a da meritocracia. Quanto mais a pessoa fez, mais ela se acha no direito de receber. Assim vale também às vezes até na igreja. Ah, mas eu sirvo a igreja há tantos anos, né? Essa pessoa chegou agora e já quer a janelinha do ônibus. E às vezes ficamos com ciúme, com inveja, porque nós nos achamos no direito, porque estamos na igreja há trocentos anos, achamos que temos mais mérito perante Deus do que um irmão que recém chegou. Essa maneira de ver e julgar é a tua maneira de ver e julgar, mas não é a de Deus. Não é a maneira de Deus. Ele não age pela meritocracia. Ele age pela bondade, pelo amor e pela misericórdia. Por isso, meus pensamentos não são, se fosse pelos nossos pensamentos, nós iríamos julgar como a maioria das pessoas vê e julgam e aplicam o raciocínio, né? Trabalhou mais, merece mais. Trabalhou menos, merece. Mas a parábola do Evangelho não está falando de trabalho humano. A parábola está falando do patrão, que é Deus, e sai para chamar as pessoas. Trabalhar na vinha não era carpir a terra. Jesus está falando em parábolas, né? Ele usa a parábola, usa o exemplo da terra. O patrão saiu em 4 períodos diferentes. Saiu às 6 da manhã, às 9, às 3 e às 5 horas. No finalzinho, faltando 1 hora, e disse aos primeiros: ide trabalhar na minha vinha e eu vos darei aquilo que é justo. O justo na época era 1 denário, né? Uma diária, como se fosse hoje, não sei, 150, 200, 180 reais, uma diária, não sei, depende, mais ou menos isso. Vai trabalhar na minha vinha e vou te dar aquilo que é justo. Na parábola, Jesus está chamando as pessoas para o reino, está convidando aquelas pessoas que estão fora do reino. Passou na praça, viu gente desocupada, chamou: por que vocês estão aí parados o dia inteiro sem fazer nada? Senhor, nós estamos aqui porque ninguém nos chamou, porque ninguém nos contratou. Ide vós trabalhar na minha vinha e eu vos darei aquilo que for justo. Então, meus irmãos e irmãs, nós temos aqui Jesus no Evangelho, ele mostra a justiça. O justo é assim: é justo que o trabalhador no final do mês ganhe seu salário. Sim ou não? Se a pessoa é contratada por 2 salários, 3 salários, a justiça é isso: dar a cada um aquilo que lhe compete de direito. Isso que é justiça. Se você ganha 3 salários mínimos, você trabalhou, é 3. Se ganha 5, é 5. Se ganha 10, você ganha 1. Isso é ser justo. Dar a cada um aquilo que lhe é devido. Essa é a justiça. Nem mais nem menos. Justiça. Jesus, no Evangelho, o patrão, além de ser justo, ele ultrapassou a justiça. Vocês sabem de que maneira ele ultrapassou a justiça? Quando ele foi misericordioso. Ele quis dar aos últimos, aqui não é só, aqui é misericórdia, o mesmo que os primeiros. Por quê? Porque um pai de família, naquela época, para sustentar a sua família, ele precisava desse valor, esse denário. Com esse dinheiro, essa moeda, muito caridosa, minha irmã, valeu. Com esse dinheiro,
ele poderia dar à família aquilo que a família era o sustento para a sua família. Imagine, ficou o dia inteiro, ninguém nos chamou, ia voltar para casa de mãos vazias, sem o dinheiro, de repente ia passar fome, necessidade. Então esse patrão, que ele foi justo com os primeiros, combinou 1 denário, ide trabalhar e eu te darei no final do dia 1 moeda de prata. Foi o combinado. A pessoa aceitou, foi, trabalhou, chegou no fim do dia, 1 moeda de prata. Nós não combinamos 1 moeda de prata? Sim, então toma o que é teu e vai para casa. Jesus, eu quero dar a este último, os últimos, o mesmo que eu dei para você. Ou eu não posso fazer aquilo que eu quero com os meus bens. Ou você está com inveja, porque eu estou sendo bom e generoso. Começaram a resmungar? Essa parábola, meus irmãos e irmãs, ela se aplica para mostrar que Deus, além de justo, lembra uma passagem que Jesus disse aos seus apóstolos, seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei, dos escribas, dos fariseus, vocês não entrarão no reino do céu. Jesus disse uma vez, se a vossa justiça não for maior, superior, melhor. Jesus está falando da caridade, da bondade, de incluir as pessoas, de chamar os últimos, de trazer para o reino aqueles que estão afastados, aqueles que não têm voz, aqueles que não têm vez. Por que você está o dia inteiro aí parado, desocupado? Porque ninguém me chamou. Se tivesse me chamado, eu teria ido. Venha, tem lugar para você também na minha vinha, não importa se é 1 hora. Por isso que os pensamentos de Deus e os nossos não batem. Nós julgamos pelo mérito. O ser humano é assim, né? É o mérito. Fez mais, ganha mais. Está mais tempo na igreja, tem mais valor. Isso é o teu modo de pensar. Nunca foi e nunca será o modo de Deus. É o teu modo errado de pensar. Eu quero dar a este último o mesmo que dei a você. Eu quero que ele também tenha a oportunidade de participar do reino de Deus. Não é uma disputa de quem é mais e quem é menos. Quem é mais íntimo, quem é mais amigo de Deus, não. Esse é o teu modo de pensar. Essa é a tua maneira equivocada de ver as coisas, mas com Deus não funciona assim. É a intensidade do amor. Quanto mais eu amo. Tem muita gente que vive na igreja, mas vive resmungando, então não vale de nada. Tem pessoas que chegaram agora e fazem com amor e com carinho. Opa, parabéns, entenderam tudo. Não é o tempo que você serve a Deus, mas é o amor. Pode ser 1 mês, 1 ano, como 30, 40 anos. Se você faz com amor, é a intensidade do amor que vale, e não a quantidade de anos. Então é isso que o Evangelho de hoje está falando. Não é uma questão monetária. E também Jesus está dizendo que tanto faz trabalhar das 7 da manhã até as 20 horas da noite. Não é. É uma parábola que Jesus vem falando em parábolas, né? Para mostrar que no reino de Deus todos são convidados. Todos são chamados. Tanto os trabalhadores da primeira como da última. Por isso, buscai o Senhor enquanto Ele vos deixa encontrar. Ide a Ele. Deus está sempre chamando. Olha na cruz. Que mérito tinha aquele ladrão para entrar naquele dia mesmo no reino dos céus. E Jesus disse para ele, no último instante da vida, que mérito ele tinha. Ele era um perseguidor. A prostituta, vai em paz, teus pecados, e todo mundo se escandalizou. Aliás, não foi a primeira vez que a comunidade ficou escandalizada, porque Jesus agiu de maneira diferente. Enquanto eles julgam, condenam, Jesus liberta e salva e chama a conversão. Por isso o pensamento de Deus e o nosso, precisamos ajustar a nossa maneira. Por isso que o nosso ser igreja é um constante agir de acordo com o cristão, o católico, aquele que segue Cristo. Não pode haver um abismo entre o modo de ser meu e o modo de ser da igreja. Se existe essa
diferença, esse abismo, nós precisamos aproximar. E é isso que Jesus está falando hoje. Venha participar do meu reino e de trabalhar na minha vinha. Não é o mérito, mas é o amor com que você faz aquilo que você faz. É a entrega, é a doação. O reino de Deus é para todos e não é só para um grupinho, meia dúzia de gato pingado. Jesus morreu para todos, veio trazer a vida e dar a vida para todos. Para os pecadores, para os menos pecadores, todos são chamados. É claro que é preciso se abrir, é preciso aderir, é preciso querer. É aquilo que São Tomás disse quando perguntaram: o que eu devo fazer para estar no reino, no céu? Primeiro você tem que querer, tem que desejar e tem que buscar. Então que nós saibamos ser uma igreja que acolhe, uma igreja que ama, uma igreja que é capaz de abrir as portas para aqueles que estão fora da vinha. Nem sempre é fácil fazer isso. Por que isso é difícil? Porque a gente age com o nosso orgulho, a nossa prepotência, o nosso querer ser melhor. Olha que Jesus foi duro, né? Quando chamou os últimos e deu uma moeda, os primeiros, bom, se os últimos que trabalharam 1 hora ganharam uma moeda, eu vou ganhar 20. Lógica humana. Eles trabalharam 1 hora só. Eu trabalhei 10 horas. Ficaram bravos, resmungaram. Igual a esse último que trabalhou 1 hora, a nós que suportamos. Amigo, baixa a bola aí. Você está com ciúme, com inveja, porque eu não posso fazer o que eu quero com aquilo que é meu? Ou você está com inveja? Pega o que é teu, fecha o bico, como diz o gaúcho. Não combinei contigo 1 moeda de prata? Sim, então está aqui. Isso que é o justo. Eu quero dar a ele o mesmo que dei a você. Eu quero que essa pessoa chegue em casa e tenha a condição de sustentar a sua família, por exemplo. Que tenha essa moeda que é o que ela necessita para comprar, de repente, o alimento necessário, porque os filhos não passam fome. Está vendo? A lógica de Deus e a nossa nem sempre batem. O padre está falando alguma besteira? O padre está falando alguma besteira? Duvido. Então vamos pedir ao Senhor que nós saibamos que o nosso agir, o nosso querer, a nossa maneira de ver e de julgar as pessoas se aproxime o quanto mais da lógica de Deus, porque os nossos pensamentos e os de Deus nem sempre dá casamento, às vezes dá divórcio. Por quê? Porque nós entendemos de uma maneira equivocada. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é compaixão, e Ele veio para chamar a todos. Não importa se você está na igreja há mais tempo ou menos tempo, não é o tempo que vale para Deus, mas é o amor com que você faz tudo aquilo que você faz. E quem sabe disso é só Deus, nem o padre. É Deus que dará a cada um segundo aquilo que cada um fez, porque Ele é o justo juiz que vai retribuir a cada um segundo aquilo que cada um fez. Se foi com amor, se foi com interesse, se foi com outras ambições, isso é Deus. Ele tudo vê e tudo sabe. Deixemos que Ele julgue. A nós nos é pedido de trazer trabalhadores. Saiu de madrugada, saiu às 9 horas, saiu às 3 horas, saiu às 5, para dizer, a todo instante, toda hora, Deus está sempre chamando. Vem você trabalhar, tem espaço, tem lugar para você também na minha vinha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.